né? Então, Sakamoto. nos próximos dias, ambos vão ter que mostrar, reforçar essa autoridade para não perder no longo prazo. A gente está na linha aqui, já está conectado com a gente, o deputado Rogério Correia, que é deputado federal do PT de Minas Gerais. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, tudo bom, Mauro, Josias, Sakamoto? Um prazer, viu, estar com vocês no UOL. Deputado, como é que o senhor avalia a posição de Hugo Motta em relação a ganhar força, perder força no comando da Câmara? E também como é que o senhor avalia a possibilidade da Câmara votar a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro e o fim do foro privilegiado? Olha, em relação à anistia, não tem votação de anistia. Não houve acordo nenhum disso em colégio de líderes. Ontem conversei com o líder Lindbergh, isso foi muito claro. E também com o Alencar Santana, que ontem substituiu o Guimarães, que fez uma cirurgia e está em São Paulo se recuperando. Então, todos os dois disseram claramente, não houve nenhum tipo desse acordo. Eles estão espalhando um acordo que podem ter feito com setores do União Brasil e do PP, mas jamais com o Hugo Motta no sentido de pautar qualquer coisa em relação à anistia, e não houve discussão de nenhuma pauta. Aliás, em relação à anistia, o Hugo Motta tem com a gente o compromisso de não pautar isso desde lá de trás, quando foi eleito, ou antes da eleição de presidente da Câmara. Então, essa questão da anistia está fora de cogitação. E ontem o Alencar, já nos relatou hoje, inclusive, conversou com ele depois de toda aquela confusão e que ele reiterou, não tem absolutamente nada de acordo de votar isso. Então, é mais uma mentira que a extrema-direita está colocando. Agora, eles mentem para manter a base deles, sempre no sentido dessa estratégia de golpe continuado, de criar convulsões sociais, crises políticas, crise econômica, vai no Trump, é tarifaço. Então, eles não vão desistir da estratégia golpista deles. A gente tem que estar atento, mas acordo para votação de anistia não tem. Em relação ao outro projeto, acho difícil também que seja pautado, e é claro que daqui para a semana que vem nós vamos ter muitas discussões a serem feitas em relação também a essa questão, que não vai influenciar também no julgamento de Bolsonaro. Então, o Supremo não vai deixar de julgar Bolsonaro. Pelo contrário, tende a agilizar o julgamento para que ele seja mais rápido e que a prisão de Bolsonaro possa, aí, em setembro, se concretizar e terminar com esse capítulo, né? Não com a disputa política, mas com o capítulo do julgamento do Bolsonaro com ele punido. Josias. Ora, o senhor foi muito explícito em relação à anistia e menos explícito em relação ao foro, a mudança do foro privilegiado, né? Descer os processos que estão lá no Supremo para a primeira instância. Está claro que dificilmente isso beneficiaria o Bolsonaro, mas a despeito dessa dúvida, beneficia ou não beneficia, houve acordo nesse quesito do foro privilegiado? O senhor diz que na anistia não, mas e no foro? Na anistia, eu te garanto que o Hugo Motta não vai colocar em votação. Agora, não houve acordo também no foro privilegiado. Nada disso foi discutido, pelo contrário. O Lindbergh deixou muito claro, o discutido é que eles tinham que sair, porque se não saíssem, seriam punidos com suspensão. Aliás, nós vamos, agora de manhã, já representar contra vários deles, né? E aqueles que estavam lá como lideranças e que, neste processo, desafiaram todo o poder legislativo. O caso do Nicolas Ferreira, que fez live de lá, dizendo que ninguém tirava ele de lá, que podia caçar o mandato. Esse Bilinski, que agrediu o jornalista, né, lá também ontem na Câmara, e mais o Van Hatten, que não saía da cadeira do presidente. Aliás, o presidente não pode piscar para fascista, né? Para fascista não se pisca. Então, eu acho que o presidente agora tem que retomar as suas responsabilidades e retomar também a sua personalidade para dirigir a Câmara. Acho que o que eles fizeram foi um desafio muito grande e ele ainda não retomou aquilo que precisa, que é, de fato, as rédeas do processo com segurança de quem dirige a Câmara. Não se pode ficar nas mãos desta turma, desse bando de arruaceiros que fizeram lá uma, que eles chamam de ocupação. Não é ocupação, não. Aquilo sim é invasão. Invasão da democracia, da cadeira do presidente. Ocupação é o que o MST faz nos latifúndios improdutivos. Eles que gostam tanto de dizer que o MST tem aliança com bandidos, a ação deles foi ação terrorista, de bandidagem. Sakamoto.
Deputado, bom dia. Agora, a oposição conversou com o ex-presidente Arthur Lira, né? O que que o Arthur Lira, então, como é que o Arthur Lira ajudou a resolver o imbróglio? Porque é o seguinte, o senhor está falando que não houve nenhuma promessa para ser colocada anistia em votação, nenhum foro privilegiado. Então, o que que o presidente Arthur Lira falou para a oposição e como é que isso foi, na verdade, desmantelado, no final das contas? Porque as informações estão chegando para a gente que houve algumas promessas colocadas à mesa. Entendo que fale que essas promessas, na verdade, são para manter a base deles unida e engajada. Mas, então, o que que foi colocado? Como é que o presidente Arthur Lira acabou ajudando nesse processo? Pois é, só para complementar, deputado, realmente ficou confuso, porque assim, me parece, pelo que o senhor está falando, que houve algumas determinações na reunião dos líderes e outros acordos nessa reunião com o Arthur Lira. É isso que a gente gostaria de esclarecer. Ok, o que é público, o que tem de acordo é o que teve em reunião de líderes, onde participaram todos. Ali, portanto, nada de acordo e a determinação foi explícita que eles deveriam sair. Essa foi a posição do Colégio de Líderes muito forte. Lindbergh relatou que foram todos os líderes, por unanimidade, deram este ultimato. Agora, a conversa entre eles, entre a direita e a extrema-direita, aí nós não temos controle do que eles se prometeram entre si. Eles estão dizendo que o PP e União Brasil ficaram com o compromisso de tentar forçar essas votações. Agora, como o Hugo Mota não tem compromisso com isso e tem conosco de não colocar anistia na pauta, esse outro ponto nós nunca tratamos, eu pelo menos diretamente com ele. Mas o caso da anistia foi tratado quando ele era pré-candidato. Eu participei de 2 reuniões com ele muito claras. Uma da coordenação da bancada e a outra de toda a bancada do Partido dos Trabalhadores com ele. Agora, da relação deles e do movimento que eles vão fazer, a gente não tem dúvida, eles vão continuar forçando este processo, com ações agressivas, como é peculiar deles. Então, acho que neste caso também a gente tem que ter os cuidados dentro do Congresso Nacional, fortalecer a nossa posição com os nossos aliados e, ao mesmo tempo, iniciar um movimento mais maciço também perante a população brasileira para garantia tanto da questão da democracia quanto da soberania. Porque é óbvio, se alguma coisa dessas for votada, terá o veto do Supremo Tribunal Federal do ponto de vista de serem inconstitucionais, a decretação da inconstitucionalidade, melhor dizendo. Especialmente uma coisa como essa da anistia. E isso seria um grito de guerra, de instabilidade política muito grande. E não acredito que nem Davi Alcolumbre, nem Hugo Mota farão isso, e mesmo o Centrão. Não é possível que vão ficar a reboque da extrema-direita para levar o país à beira de um caos, que é o que eles querem para a implantação de um regime autoritário. Então, não acredito que a direita vai entrar nessa estratégia da extrema-direita agora. Mas todo cuidado é pouco. Então, acho que vão precisar de muita ação e do próprio presidente Lula entrar também nesse debate interno e também de chamar mobilizações maiores. Pois não. Muito clara a sua posição, né? Sua posição contra esses projetos todos, isso está claro. Eu queria perguntar agora ao deputado, que está lá, está convivendo nos bastidores, que conversa com os seus partidários, mas também conversa com oposicionistas, conhece os ares da Câmara. Existe chance de aprovação? Está claro que o bolsonarismo não tem voto para aprovar e o PT, a esquerda, não tem voto para rejeitar. Quem vai decidir isso, se aprova ou não, anistia, mudança de foro, essas coisas todas, quem vai definir é o Centrão. O senhor, de certo, conversa com o Centrão. Acha que eles farão isso ou eles estão interessados no espólio eleitoral do Bolsonaro e não na reabilitação do Bolsonaro? Que informações o senhor recolhe da convivência que mantém com os personagens do Centrão na Câmara? Acenam para o bolsonarismo porque querem o voto deles e tem também pressão da base bolsonarista com eles. Mas nas conversas que tem com eles não chegarão a este limite e esta tensão com o Supremo Tribunal Federal e com a democracia no Brasil. Sabem do risco que isso significaria para a desestabilização da democracia brasileira. Então, na minha opinião, não chegarão a este limite.
Deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, muito obrigado pela entrevista, por estar aqui com a gente no All News. Volte sempre. Eu que agradeço e parabéns aí pelo trabalho de você. Muito obrigado. 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 Bom dia. A gente continua nessa cobertura a respeito de todas as questões que envolvem a Câmara dos Deputados, os trabalhos que foram bloqueados, o esforço, as negociações que foram feitas para